Fala, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Mais uma aula de português, né? Dessa manhã, a primeira, acredito, da manhã. Aula de português chegando aí fresquinha na sua telinha, tá? 22 de julho, anotem aí a datinha da aula. E hoje nós vamos sair um pouco do cordel, tá? E vamos entrar em um gênero que, digamos que não se difere muito assim, porque ele ainda vai manter algumas características que o cordel também tem. Então, por exemplo, vai ser legal conhecê-lo, porque na verdade vocês já vivem esse gênero textual, vocês já o praticam muito, e além disso, vocês também vão lembrar de poema, estudando esse gênero textual, porque o poema, ele, digamos que, está dentro desse estudo da aula de hoje, tá? Então, quero ver todo mundo aí bem ligado, prestando muita atenção a esse conteúdo, certo? Com esse conteúdo, nós chegamos ao último capítulo do módulo, né? Então aí, ó, começamos, né, esse último capítulo. Vou situar vocês a localização a partir da página 76, letra de canção, é o título da aula de hoje. Então, quero ver todo mundo aí prestando muita atenção, ligadinho aí na tela, sabe? Para que consigamos, né, ter bons resultados, consigamos ter uma nota aí agradável no final da avaliação e além de tudo, claro, o conhecimento da gente, né, é o que deve permanecer. E aí, quando se fala em letra de canção, pelo menos em mim, o que me recordo logo de cara é a questão da música, da própria música, né? Porque a música, ao meu ver, ela, digamos assim, para mim, a música mexe muito com o meu estado de espírito. Por exemplo, a música me faz rir, tem música que me faz refletir, tem música que me faz chorar. Então, ela mexe com nossas sensações. E isso é legal de se ver, porque, por exemplo, a partir de um gênero textual, eu consigo, digamos, expor o que eu estou sentindo ao ouvir uma música, ao ouvir uma melodia, e aí, né, a gente consegue manifestar várias sensações do nosso corpo. Por exemplo, quem nunca, de repente, estava aqui parado tal, e aí deu vontade de ouvir uma música e essa música te levou a um momento que você já viveu, é, a, um, a um lugar que você já esteve. Então, a música ela tem essa capacidade, né, de nos levar além do que a gente consegue, às vezes, até imaginar, tá? E aí, quando se fala em música, surge essa pergunta para muita gente: o que é música? Então, eu acho que música tem o seu conceito? Tem. Ela pode ter o seu conceito, mas, ao meu ver, ela também é algo muito subjetivo, tá? Você também define para você o que é música. Lembram daquela expressão? Muitas pessoas falam: ah, essas palavras são como música para os meus ouvidos. Então tem, né, esse jogo aí de subjetividade também envolvida. Até porque a música está diretamente ligada ao gosto de cada um. Você não é obrigado a ouvir uma música de que não goste. Ao mesmo tempo, eu não sou obrigado a ouvir o seu estilo musical. Então, é muito sim esse jogo de subjetividade, tá, galera? E hoje, quando nós falamos nesse gênero, nesse tema, música, a gente tem que pensar também a nível de estudo, de faculdade. Professor, existem faculdades voltadas para isso? Claro, existem, tá? Existem, e aqui no Vale a gente tem o curso de música no IF, certo?
Então, vale a pena, sim, a gente pesquisar mais sobre, estar buscando, né, entrar em contato com instrumentos, porque é muito bacana a gente ter conhecimento em diversas áreas, principalmente com a arte, né? A arte faz a gente evoluir tanto no pensamento, tanto em práticas, tanto em relações, certo? Então, é necessário que a arte ela não se perca dentro de nós, tá? E sim, ela nos ressignifique. E aí, o texto começa a dizer para a gente que é difícil trazer uma definição precisa do que é música. E aí, o que é música? É, o que é que ele fala? Ó, que nós precisamos compreender alguns elementos que são capazes de compor o que nós chamamos hoje de música. Alguns afirmam que música é aquilo que faz algum som ou também emite silêncio, mas de uma maneira organizada. Porém, uma pessoa pode bater um pino com um martelo, por exemplo. Estou aqui batendo alguma coisa, a obra construindo aqui, e você fica inquieto, revoltado com todo aquele barulho. Então, a partir do momento que eu começo a ter essas batedeiras desenfreadas, sem ritmo, sem melodia, sem lhe transmitir algo bom, a gente não vai dizer que é música, a gente pode definir isso como ruído, né? E o ruído, muitas vezes, ele prejudica o nosso ouvido, a nossa audição. Tá certo? Bora lá. De uma maneira mais explicativa, conceituar a música é dizer que ela possui 3 eixos. Quais seriam esses eixos? Seria falar de melodia, harmonia e ritmo. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar, passamos desse conceito dizendo que é música, vamos iniciar então agora falando os elementos que compõem essa música. Dentre eles, 3 aí se destacam: a melodia, a harmonia e o ritmo. Então, quando se fala em melodia, aí eu já coloco esse gifzinho aí para vocês verem e terem uma noção que a melodia está diretamente ligada com o nosso cantar, com a forma que eu estou lá me expressando, cantando, se está harmonizando, sei lá, com os instrumentos. Então, a melodia vai ser aquilo que chega ao nosso ouvido com maior intensidade. Olha o que o texto diz. Melodia é o encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais. É a voz principal do som. É aquilo que pode ser cantado. Então, vejam aí. É aquilo que a gente consegue ouvir, né, com a intensidade maior, que está ali, ó, sendo bonito, alegrando a gente, tocando, deixando com que nós fiquemos mais calmos, ou de repente mais animados, querendo, né, dançar. Então, tudo depende dessa melodia, certo? E aí eu trago esse gifzinho do Sen, na época de The Voice dele e tudo mais. Foi bem legal até. Aí, passando de melodia, que eu já sei que é a voz cantada, que é o som mais bonito que chega para mim, eu vou falar de harmonia. O que vem a ser essa harmonia? Aí a gente tem esse filmezinho, né? Ele é bem legal, deixo aí como referência também. Sim, é muito, muito bom. E outra referência eu trago aí essa fanfarra, né? Numa fanfarra, a gente não escuta voz, não escutamos voz. Pelo contrário, nós nos concentramos apenas no ouvido dos instrumentos. Então a harmonia, ó, vai ter aquele maestro ali harmonizando aquela orquestra, regendo tudo aquilo para que a música ela seja agradável para quem está ouvindo, né? E que todos os instrumentos conversem entre si. Um não se sobressaia, queira brilhar mais que o outro e deixar a canção feia. Então a harmonia ela é a combinação dos acordes
torna o som agradável. Quando mais de um instrumento tocam juntos, acompanhado de uma voz que canta, o som destes devem estar combinados, fazendo a harmonia. Por exemplo, seria muito estranho eu vir cantar para vocês aqui, cantar um sertanejo tocando funk. Ia ficar muito estranho, porque eu ia cantar lá no ritmo do sertanejo, mas o fundo musical dos instrumentos está em funk, está em rap. Então não ia dar nada certo, né? É por isso que a gente diz, tá fora do ritmo, tá fora da melodia aí, a harmonia não tá legal, isso não tá harmonizando. Então a harmonia, né, combinação dos acordes que tornam o som mais agradável. Por último, a gente fala do ritmo. Falar em melodia, falar em harmonia e não ter um ritmo dentro dessa música, eu acho que seria em vão, né? Então, por exemplo, eu vou aqui cantar para vocês uma música da MPB. Geralmente nós vemos que músicas da MPB têm uma pegada mais calma, uma pegada mais relax, digamos assim, enquanto que um ritmo, pagode, por exemplo, é muito mais animado. Então, vê, o ritmo ali do pagode vai ser diferente da MPB. Eu vou ter estilos musicais diferentes e ritmos diferentes também dentro das canções. Pode ser uma música mais animada, que eu queira dançar, possa ser um ritmo que me deixa ali quietinho no meu canto, apenas sentindo aquela canção, refletindo sobre ela, viajando ali, indo além, né? Então, tudo parte desse ritmo no sentido de você, o ritmo, vê o que ele diz, vem do grego ritmos e que designa a cadência da melodia. Então, como eu ia dizendo, tudo parte dessa marcação do tempo dentro da música. É mais rápido, é mais devagar, digamos, é uma música lenta, é uma música agitada. Então, vai depender de quê? Do ritmo. Assim como o relógio que marca as horas, o ritmo vai o quê? Nos acompanhar dentro dessa música, né? Dizer como é que a gente tem que seguir a melodia aí, seguir a harmonia dessa canção. E aí, falando de letra de canção, falando sobre ela em específico, algumas características são bem perceptíveis por nós ao ouvir uma música. Por exemplo, a primeira questão que eu trago para vocês é que a letra de canção é um texto lírico. Por quê? É lírico no sentido que a gente tem gênero lírico, dramático e narrativo. Isso são gêneros literários. E aí, nessa definição, a lírica era um instrumento musical usado por cantadores poéticos, poetas ali usavam, mulheres usavam a lira, tá? E tocavam, declamavam seus versos a partir da lira. E aí a lira diz respeito a som, a musicalidade, a expressão de sentimentos. Então, o texto lírico ele vai englobar a letra da canção. Então, lírico vem de música, de musicalizar, tá? Narrativa poética. Não sei se vocês já perceberam, mas quem nunca se perguntou ou então parou assim no meio de uma canção e disse: poxa, essa canção aqui parece que está contando a minha história, parece que está dizendo tudo que aconteceu comigo. Oxe, não, menina, eu tô vendo aqui a história de minha vizinha, eu tô vendo a história de minha colega de sala dentro dessa canção. Amiga do céu, amigo do céu, o que é isso aqui? Então, realmente, a gente começa a ver nossas histórias refletindo dentro da canção. É como se o autor, né, o compositor ali daquela letra, ele realmente estivesse vivendo o que eu e você estamos vivendo.
Lembra de Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente a dor que devera sente. Então, bora lá. Partindo disso, essa narrativa poética ela vai trazer personagens dentro da música, vai falar de espaços, vai falar de lugares, vai falar de acontecimentos, vai ter um clímax dentro da música. Então, por isso que ela é chamada de narrativa poética. E por que de ser uma poesia? Veja, o cordel ele também era um poema narrativo, né? Por contar uma história em versos. A música também é assim. Ela conta uma história em versos e estrofes. E aí a gente lembra do estudo de poemas, né? Que o poema ele tinha essa finalidade de ser escrito em estrofes e versos. Então a canção também vai ser assim. Ousado que sou, eu diria que letra de canção é um poema musicalizado. Eu teria essa audácia aqui de falar isso para vocês, tá? Porque, veja, ela tem estrofe, ela tem verso, figura de linguagem, ou seja, linguagem figurada. Eu vou ter metáforas, eu vou ter hipérboles, antíteses, paranomásias, aliterações, assonâncias. Então, vai ser aquela linguagem conotativa. Muitas palavras são colocadas ali com outros sentidos, com outros significados, deixando lacunas aí para você, ouvinte, para nós ouvintes e leitores que somos, interpretar cada ponto. É por isso que cada um se identifica ou não com tal música, tá? Justamente por essas lacunas que ficam. Às vezes a música que me toca não é a mesma que toca em você, certo? E aí tem o quê? Ó, ritmo e rima. O ritmo nós acabamos de ver, né? É aquilo que determina a velocidade dessa canção. E as rimas, elas vão girar em torno de palavras, terem sons parecidos em diferentes versos ou no mesmo verso, tá? Então, a rima ela vai ditar, digamos assim, a velocidade desse ritmo, porque é pelas rimas que a gente consegue ver essa noção sonora mesmo acontecendo. Por que de expressão íntima? Porque eu revelo meu eu revelo meu subjetivo a partir de uma letra de canção, tá? Nós conseguimos ser tocados e conseguimos nos enxergar ali dentro. Se eu consigo ver isso, eu não estou falando só do outro, tem o meu eu aqui presente, então há uma expressão subjetiva. Temas diversos são abordados, como amor, fé, curtição, traição, sofrência. Então, músicas elas tendem a falar do nosso cotidiano, de coisas que realmente acontecem com eu e você, certo? E aí muitas músicas elas trazem críticas sociais também dentro. Exemplo, eu falo do período da ditadura militar, onde a gente tinha ali em que, né, na verdade, em que nós tínhamos ali muitas músicas com um caráter bem crítico. Por quê? Instaurou-se aquele regime que a arte não poderia ser celebrada, não poderia ser vivida. Então, o que é que os artistas faziam para burlar essa proibição, essa cassação dos direitos? Eles, colocavam figuras de linguagem dentro dessas músicas. É como se a música estivesse ali a letra dizendo uma coisa, mas para outras pessoas que entendiam tais referências, a música estava falando de outra coisa totalmente diferente. Tem uma canção bem conhecida que é Cálice. Cálice. Então, por exemplo, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, vê, esse cálice aí, na ditadura militar, por exemplo, se as pessoas não tinham liberdade de expressão para se comunicar, para cantar, para exibir a arte, então observe que a palavra cálice, ela pode ser vista aí
como uma palavra polissêmica, tendo diversos sentidos, ó. Cálice ser o cálice, que coloca o vinho dentro, mas também pode ser o cálice de cale sua boca. Então, ó, olha quando o compositor traz para a gente. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, ó, pode ser afasta de mim esse cálice que tem vinho dentro, tinto de sangue, ou pode ser afasta de mim esse cálice, esse regime que quer que eu me cale, e nesse calar tem muito sangue derramado aí, tá certo? De muitas histórias sofridas, de muitas pessoas que viveram essa época, tá? Então, ó, há a presença de críticas sociais dentro de letras de canção também. E aí isso é uma forma de libertação, porque me leva a pensar, me leva a romper com paradigmas, talvez, que eu não conseguisse outrora, certo? E aí eu trouxe para vocês trechinhos de algumas músicas para a gente analisar algumas características. Veja, a banda de Chico Buarque faz referência direta a esse período da ditadura, certo? Então, olha só, é uma música bem gostosinha de se ouvir. Não sou cantor, mas para quem não conheça, coloca depois aí para vocês ouvirem, que vocês vão ver uma voz bem mais bonita do que a do professor, tá? Mas, ó, na canção é mais ou menos assim. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então, observa. Aí a gente tem, né, uma brincadeira muito bonita, tal. Tem uma banda passando, todo mundo se reuniu para ver aquela banda passar, porque deixou todo mundo feliz. E aí, lembram que eu falei que a letra de canção é um texto narrativo? Veja, estava, quem era que estava? Eu. Já tem um personagem aí. E esse personagem parece que nos conta uma história, ó. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Então, eu estou vivendo numa época sombria, estou vivendo numa época triste, e aí, de repente, parece que surge uma esperança. Essa banda está passando. O que será que significa essa banda aí nesse período, tá? E aí, veja, a minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que cantava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. Então essa banda era muito importante, né? Depois faça um estudo aí aprofundado para buscar o significado dessa banda dentro da canção. Mas, ó, falando de outras coisas, características que eu mostrei, veja que o eu está bem presente aí. Você vê também a questão das rimas. Olha só para a primeira estrofe. Chamou rimando com amor. Então, eu tenho, né, estrofes com versos intercalados aí. Vê, gente sofrida, rimando, tá rimando? Não, mas tem ali, ó, despediu-se da dor, rimando com cantando coisas de amor. O homem sério que tinha dinheiro parou, cantava vantagem, parou, tá vendo? Então a gente tem esse conjunto de rimas aí. E o ritmo, né, estabelecido, não é uma música dançante, 100% dançante, nem é uma música extremamente parada, tá? Ela é bem legal de se ouvir. Pesquisem depois, vocês vão gostar bastante. Chico Buarque. Aí, para não ficar muito desatualizado, eu trago para vocês Marília Mendonça, né? Então, ó, não vou cantar, mas é uma música que eu acho que muita gente já ouve, muita gente já conhece. Mas e a gente tem aqui uma total exposição do eu, do subjetivo dessa pessoa. Veja, vou ser sincero com você. Acho que para mim já deu.
faz um tempinho que não sou seu, até a cama percebeu que esfriou demais, o seu toque não traz, não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais. Aí, ó, olha esse trecho como é forte, né? Você virou saudades aqui dentro de casa. Então, por exemplo, muitos casais passam por coisas assim, brigas dentro de casa, e a gente sabe que não é o ideal, né? Mas acontecem. E aí a gente vê que o melhor seria que todo mundo conseguisse viver em paz, todo mundo conseguisse viver bem. Mas veja que parece que para essa pessoa da canção, ela não consegue mais ter essa paz. Porque a pessoa que ela ama demonstra não mais amá-la. E a gente já vê, né, essa questão de críticas sociais aí presente na música, de até que ponto eu devo amar quem não me ama. Aí a gente vê também a questão das rimas mais uma vez, então ela brinca, né, ó, você virou saudade aqui dentro de casa, você foge para a sala, sala rimando com casa, cinto rimando com labirinto. Então, canção, letra da canção, é muito parecida com o poema. Veja, aí eu tenho 3 estrofes bem evidentes para a gente. Tem os versos, ó, veja a quantidade de versos aí presente também. Então, é um texto que parece-se com o poema, lembra o cordel e também tem essa mesma finalidade de narrar, né, acontecimentos por meio de uma canção. E aí, estou quase chegando no finalzinho da aula, fazendo aqui essa pergunta. Na opinião de vocês, qual é o estilo musical mais ouvido no Brasil? Seria forró, axé, MPB, gospel, pop, pagode, brega funk, né? O que é que seria mais ouvido aí? Aí, curioso que sou, fui atrás de pesquisas na internet e achei uma reportagem bem bacana de um jornal daqui do Pernambuco. O Diário do Pernambuco, ele exibiu uma reportagem de um blog que fez uma pesquisa, tá? E aí essa pesquisa foi feita no finalzinho de 2019. Eu vou mostrar para vocês só um pequeno trechinho dessa reportagem. Veja só. A de Pernambuco tem o link aí, vocês podem estar escrevendo aí também, que conseguem ver, tá? Então, ou digita lá qual o estilo musical mais ouvido no Brasil em 2019, Diário de Pernambuco, vai aparecer, certo? Então, veja, ó, o projeto Halo Monitor Brasil analisou o gosto musical da população brasileira. A pesquisa foi dividida pelas 5 regiões do país, onde foram entrevistadas 1.230 pessoas em 75 municípios. Essas pessoas responderam a seguinte pergunta: que gêneros musicais você costuma ouvir? Cada participante respondeu, em média, 3 estilos musicais. O resultado final da pesquisa mostra que o sertanejo está entre os estilos musicais preferidos pelos brasileiros. Então, realmente, de uns anos para cá, eu tenho notado que o sertanejo ele ocupou muito mais espaço no país, né? Porque há muito tempo a gente teve, né, uma onda muito forte de sertanejo. Tinha Zezé de Camargo, tinha Daniel, eu tinha Leandro e Leonardo, né? Aí ficou só Leonardo, se não me engano. Então, teve aí uma onda muito grande de sertanejo. Só que hoje a gente tem uma nova versão do sertanejo que está muito mais em alta, né? Então, veja aí, ó, por essa pesquisa, vocês conseguem enxergar que há, né, uma divisão aí, mas nessa divisão o público decide, né, e viu que é o sertanejo. Aí, nessa reportagem, a gente vai ver os estados, por estados. Então, por regiões, perdão, vocês vão ver por regiões. Cada região vai estar lá com um percentual de música. Ó, por exemplo, veja só.
No Centro-Oeste, a região que mais abriga representantes do estilo, a exemplo de nomes como Jorge Mateus, que é de Goiás, Marília Mendonça e Luan Santana, a música sertaneja foi citada por 87 pessoas, ou por cento dos entrevistados. O ritmo é seguido da MPB, com 47%, e do gospel, com 39%. Olha que interessante, né? Ver que o gospel também ocupa espaço, isso é muito bacana, tá? Porque eu acho que todo tipo de música faz bem a gente. E aí, pelo menos eu particularmente, venho de família que é muito religiosa, então tive uma infância que ouvi muitas músicas, conheço muitas músicas gospel, tá? Então, é algo bacana de se ver, né? Que, por exemplo, no meio de um percentual bastante alto, de 87% de pessoas, vê que 39% gostam de ouvir gospel na região centro-oeste. Isso é muito bacana, tá? E aí ele vai continuar, ó, dando aqui mais resultados sobre essa pesquisa. Então, deixo aí o link para vocês acessarem, ler a reportagem na íntegra, tá? Como fonte de informação mesmo. Quando você estiver lá, sem uma atividade, já resolveu toda a sua atividade, clica aí no link e vai ler. Ler faz muito bem para a gente. E aí, depois de ler, vai relaxar. E a gente vai relaxar com ouvindo uma música, porque música também faz bem. Então, com esse slide aí, a gente termina essa apresentaçãozinha. E eu deixo para vocês o meu abraço e um até logo. Tchau, gente. Cheiro no coração.